O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para o Santo Evangelho. Prezados irmãos e irmãs que aqui se encontram na Catedral de Montes Claros, prezados internautas que hoje nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação. Neste sábado, dia 16 de fevereiro, a Catedral de Montes Claros, seguindo uma tradição já muito antiga, celebra a memória de Maria. Conforme a própria Igreja autoriza e também recomenda, sábado é dedicado a Nossa Senhora, a sua reflexão e também as mensagens que a vida de Maria pode nos trazer. Falar de Maria na missa de hoje não será nem um pouco difícil, porque a primeira leitura por si só já nos traz o texto que para muitos santos, sobretudo santos da patrística, fazem referência à Mãe de Deus, Nossa Senhora. Se você for observar, no Antigo Testamento, nenhuma vez é citado o nome de Maria. Existem algumas passagens que podem até fazer referência a ela, como por exemplo a passagem de Isaías capítulo 7, que diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Ao dizer isso, sem sombra de dúvida, Isaías estava se referindo a Nossa Senhora, mas sem citar textualmente o nome dela. E existem outras passagens no livro de Jeremias, existem passagens no livro de Miqueias, mas nenhuma passagem do Antigo Testamento
faz referência a Maria de uma forma tão contundente, de uma forma tão expressiva como o livro do Gênesis. Em Gênesis, já na criação do mundo, o nome de Maria surge na conversa. Há séculos e séculos antes do nascimento de Maria, Deus já pensava na sua vinda ao mundo. Não pense você que isso foi, poderíamos assim dizer, um mérito exclusivo de Maria, não. A palavra de Deus diz também que cada um de nós, antes que o mundo fosse criado, éramos lembrados por Deus. Deus já te conhecia. Deus já sabia qual seria seu nome. Deus já sabia qual seria a cor do seu cabelo, qual seria a sua altura, a cor dos seus olhos, o seu tom de voz, antes de o mundo ser criado. Deus já conhecia você. Aí você percebe não só o poder de Deus, mas o amor que Ele tem por cada um de nós. O momento em que Deus se lembra de Maria foi um momento muito triste na criação. O momento que talvez nenhum de nós gostaríamos que o nosso nome fosse lembrado. Porque foi o momento da queda, foi o momento da punição, foi o momento em que Deus, certamente triste, teve que tomar uma decisão em relação a Gênesis. Na segunda e na terça nós refletimos sobre os dias da criação. O que Deus criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. Nesses 2 dias também nós vimos sobre o descanso de Deus no sétimo dia. Depois nós vimos também nessa semana, Deus, ao criar o homem, o colocou em um jardim, chamado Jardim do Éden. E colocou no meio do jardim 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão vivia ali, naquele jardim, naquela fartura, naquela natureza exuberante. No outro dia nós refletimos sobre a solidão de Adão e a criação de Eva. Deus criou Eva como companheira para retirar Adão daquela solidão. E logo depois que Deus criou Eva e que a obra da criação estava completa, Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento. Deus havia pedido a eles: vocês podem comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas das 2 árvores que estão no meio do jardim vocês não comerão, nem mesmo tocarão, caso contrário, vocês vão morrer. E na liturgia de ontem nós vimos que isso aconteceu. A serpente aproximou-se de Eva, sugeriu para Eva que comesse aquele fruto. Eva comeu e ainda deu para o seu marido. Os 2 comeram e imediatamente os olhos deles se abriram. Eles perceberam que estavam nus e decidiram tecer para si folhas de figueira. E quando eles ouviram Deus chegando, os passos de Deus, eles se esconderam. Na liturgia de hoje nos conta sobre a conversa de Deus com Adão e Eva e sobre a decisão que Deus tomou. Porque veja, Deus era amigo de Adão e consequentemente amigo de Eva. Todos os dias à tarde Deus ia visitar Adão no jardim. A Bíblia diz que a brisa da tarde Deus chegava no jardim. Então quando o sol já estava se pondo, quando estava quase entrando a noite, Deus visitava Adão no jardim. Mas depois que Adão comeu o fruto,
Adão e Eva decidiram se esconder de Deus. Deus chegou no jardim, caçou Adão e disse: Adão, onde estás? Adão não estava lá. Adão, cadê você? E Adão levantou a cabecinha escondido na moita e disse para ele: eu estou aqui. E Deus disse para ele: Adão, por que você está escondendo? Adão aqui se comportou como aquele menininho que quebrou o vaso em casa e sabe que a mãe vai bater, vai xingar, e ele se esconde atrás do sofá. E a mãe chama ele: Joãozinho, cadê você, Joãozinho? Está Joãozinho atrás do sofá escondido, com medo porque quebrou o vaso. Joãozinho, de repente aparece a cabecinha de Joãozinho atrás do sofá. E ela fala: Joãozinho, por que você está escondendo? Ela já sabe que ela aprontou. Ela só quer saber se ele tem consciência que o que ele fez era errado. Foi Deus aqui. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabia que Adão tinha cometido o pecado, mas Ele quis saber da consciência de Adão. Adão, o que foi que aconteceu? Por que você está escondendo de mim? Aí Adão disse: é porque eu estou pelado. E Deus perguntou para ele: mas quem foi que falou para você que você está pelado? E ele respondeu: eu comi do fruto da árvore que você disse que não era para comer. Na verdade não foi nem eu que comi, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me levou a comer. Aqui você começa a perceber a primeira reação de quem comete erros: é encontrar o culpado. Eu me lembro de uma historinha que eu ouvi uma vez, porque essa história de encontrar o culpado, ela não é só nossa, assim, do adulto, desde as criancinhas. Nós já trazemos esse hábito de arrumar um culpado para os erros que cometemos. Uma mãe ia fazer comida e nesse dia o filho não podia ir para a escola, não ia ter aula. E a mãe então pegou o filho pequenininho, 4 anos, e falou para ele: olha, você vai ficar sentado aqui desenhando, escrevendo, enquanto mamãe vai lá na cozinha fazer comida, tá bom? E deu para ele aquele monte de lápis de cor, de giz de cera, aquele monte de folha chamex, e falou: meu filho, fica quietinho aí desenhando, não sai daí. E a mãe foi para a cozinha fazer a comida. De repente deu aquele estalo. Isso é uma coisa bonita que eu vejo nas mães. Elas sentem quando o filho está fazendo alguma coisa errada. E sobretudo quando fica caladinho, quietinho. Eu vou voltar lá. A mãe disse: eu quero ver o que esse menino está fazendo. Quando ela voltou na sala, as paredes todas rabiscadas, com lápis, com giz de cera. Mas rabiscou de um lado a outro. E ela olhou para ele e falou: meu filho, quem foi que fez isso? O menininho desesperado, encostadinho no canto, olhou para um lado, olhou para o outro, viu um cachorrinho deitado e disse: foi o cachorro, mamãe. A mesma reação Adão teve. Jogou a culpa na pobrezinha da Eva. E Eva, para não ficar para trás, teve que achar alguém para jogar a culpa. E jogou a culpa na serpente. Não foi a serpente. Claro, não foi mentira. Adão não pegou o fruto, ela pegou e deu para ele. E ela também não mentiu. A serpente que fez com que ela comesse aquele fruto. Deus disse: vocês aprontaram comigo. Eu não posso deixar isso passar em branco. Alguma decisão eu vou ter que tomar. Infelizmente, eu vou ter que mandar vocês embora. E não é só por causa do erro que vocês cometeram, é porque aqui tem outra árvore. Vocês já comeram do fruto de uma que era proibido. Se eu deixar vocês aqui, vocês vão comer do fruto da outra também. Então eu tenho que proteger a minha palavra, eu tenho que proteger essa árvore da vida.
Porque senão vocês vão comer, e agora que vocês já têm o conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão viver para sempre. Então vai ser um desastre. Vocês estão, de alguma maneira, atrapalhando todo o meu plano. Eu sonhei uma coisa e vocês estão fazendo tudo ao contrário do que eu sonhei. Então por causa disso vocês não vão poder mais ficar aqui. Aqui você começa a perceber mais uma consequência do pecado. O pecado tem o poder de te expulsar do paraíso. O pecado tem o poder de fechar as portas do paraíso para você e para mim. E cada vez que nós pecamos de alguma maneira, nós rifamos as nossas chances de permanecer no paraíso, na felicidade eterna ao lado de Deus. Mas Deus é muito misericordioso. E aqui já, Ele deu o castigo, mas Ele já também pensou no remédio. Ele disse: olha, vocês pecaram, e vocês trouxeram muitas consequências para a face da terra. A partir de agora a morte vai entrar no mundo, e todas as pessoas que vierem depois de vocês vão morrer. A partir de agora o homem não vai mais receber da terra os frutos livremente. Ele vai ter que plantar, ele vai ter que suar para poder conseguir o pão de cada dia. E mesmo a mulher também, a vida da mulher não vai ser mais essa alegria, essa satisfação, esse prazer que era aqui. A mulher vai começar a sentir muitas dores. A primeira dor que ela vai começar a sentir é a dor do parto. Vai ser uma dor tão forte que muitas mulheres vão gritar, e algumas vão até achar que vão morrer de tanta dor, por causa do pecado que vocês cometeram. E mais uma coisa: por causa do pecado que vocês cometeram, eu colocarei a descendência da serpente em antagonismo com a descendência da mulher. Eu vou ler textualmente o que Deus diz. Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. A serpente, Deus dando um castigo para a serpente: eu farei com que você se torne inimiga da mulher. E eu farei com que a sua descendência seja também inimiga da descendência da mulher. Algumas pessoas ficam questionando, quando Deus disse isso, a quem Deus se referia? Os evangélicos, por exemplo, entendem que quando Deus diz a mulher, Deus está se referindo à igreja. Mas nós católicos, com base na tradição da igreja, no pensamento dos santos e santas, nós afirmamos que quando Deus diz a mulher, Deus está se referindo expressamente a Maria, que nós chamamos de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. A ideia de Deus era assim: olha, já que Eva pecou, eu vou ter que encontrar uma outra mulher para consertar o que Eva fez. Já que Adão pecou, eu vou ter que encontrar um outro homem para consertar o que Adão fez. Para consertar o erro de Adão, eu sei quem vai fazer isso para mim: meu filho Jesus. Para consertar o erro de Eva, eu sei quem vai fazer isso para mim: a mãe dele, Maria. É por isso que quando você vai começar a rezar, você diz Ave Maria. Sabe o que significa a palavra ave? Ave é o contrário de Eva. Maria é o contrário de Eva. Maria foi aquela que Deus enviou para ser o oposto do que Eva foi. Eva ouviu a voz da serpente, Maria não ouviu a voz da serpente. Eva atendeu o pedido da serpente,
Maria não atendeu o pedido da serpente. Eva era amiguinha da serpente, Maria era inimiga da serpente. Então perceba, ela estava na contramão de Eva. Por isso então nós a chamamos de ave. Ave é o oposto de Eva. Se Jesus foi o oposto de Adão, Maria foi o oposto de Eva. Quando Deus disse: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, Deus estava ali já estabelecendo que haveria uma rixa histórica entre a serpente e Nossa Senhora. Está aí a explicação do porquê tantas pessoas são levadas a não acreditar na mãe de Jesus. Porque tantas pessoas são levadas a ofender Maria. Porque desde a criação, a serpente criou um ódio a essa mulher, que seria o contrário de Eva, e que destruiria os seus planos. Deus até avisou para a serpente como isso iria acontecer. Deus disse assim: você vai ferir o calcanhar dessa mulher, mas essa mulher vai esmagar a sua cabeça. Quando foi que a serpente feriu o calcanhar de Nossa Senhora? Quando a serpente conseguiu matar o filho dela, Jesus. Você sabe que para uma mãe a morte de um filho é talvez a maior dor de sua vida. A maior dor que com certeza Maria sofreu foi ver o filho dela morto. Esse foi o golpe que a serpente deu nela. Mas ela deu um pisão na cabeça da serpente e esmagou a serpente quando ela disse: sim, eu aceito ser a mãe do Salvador, eu aceito colaborar para que o Cristo venha ao mundo e conserte o erro que Adão cometeu. Então aqui, através de Jesus e Maria, Deus recupera o seu projeto, Deus restabelece a sua ordem, Deus renova os seus propósitos a respeito da humanidade. Que hoje, nesse dia em que celebramos a memória de Maria, você tome consciência de uma coisa, sobretudo você que é mulher. A serpente tem ódio não só dela, de Maria. A serpente tem ódio de todas as mulheres. A cada vez que a serpente olha para uma mulher, a serpente não lembra de Eva, lembra de Maria. E é por isso que ela tem ódio de vocês, mulheres. Talvez mais até do que tem ódio de nós, homens. Mas veja, vocês têm um trunfo na mão. Vocês não precisam mais abaixar a cabeça diante da serpente como Eva fez. Maria veio ensinar a todas as mulheres como esmagar a cabeça da serpente. Sabe como fazer isso? Pode parecer difícil, mas com a ajuda de Deus é simples. Basta você dizer sim ao Senhor e dizer não aos projetos do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.